E hoje Deus colocou esta palavra no meu coração, que está em Lucas capítulo 10. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo. Lucas capítulo 10. E o tema de hoje é amar é servir. Mais que palavras, amar é servir. Mais que palavras, amar é servir. Amar é servir. Que algo aconteça no nosso espírito, que algo seja impresso na nossa alma, e nós nos coloquemos à disposição para servirmos como Jesus serviu e amarmos como o Pai nos amou. Diz o texto, Lucas 10, 25: eis que certo homem, intérprete da lei, em uma outra tradução diz doutor da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como você interpretas? Como interpretas? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, atou-lhes os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te pagarei ou indenizarei quando voltar. Qual desses 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai, procede tu de igual modo. Que texto extraordinário! É possível que você já tenha lido esse texto, ou até ouvido alguma pregação sobre este texto, mas esse texto marcou a minha vida nesse dia, e porque eu fui marcado por esse texto, eu quero compartilhar esse texto com vocês. O texto começa assim: certo, diz o texto, certo homem. Ele não era uma pessoa comum, ele era um intérprete da lei, ele era um doutor da lei, ele conhecia profundamente as Escrituras, constantemente ele estava ali nas sinagogas, porque fazia parte da sua essência e da sua vida. E este homem, ele veio a Jesus, questionando Jesus e perguntando a respeito da vida eterna. Jesus responde aquilo que ele pergunta com uma outra pergunta. Este homem, ele sabia perguntar, e ele também tinha respostas. Ele vai responder exatamente. Jesus dá a resposta para ele com uma pergunta. Jesus diz: como você interpreta a lei? Quer dizer, ele resume: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todas as tuas forças, e ele vai dizer: e o teu próximo como a ti mesmo. Imagina,
Ele fez um resumo de tudo. A lei, ele está dizendo para Jesus, se resume aqui, se resume nisso: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como você ama a você mesmo. Jesus falou: você respondeu bem, faz o seguinte, vai lá e faz exatamente assim, vai e faz assim. Aí ele, esperto, disse: mas quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Jesus vai dizer a ele: olha, preste atenção, eu vou contar a você uma história, é uma parábola. Certo homem saía de Jerusalém e ia para Jericó. O que é Jerusalém? Jerusalém é a casa da paz, é o lugar de paz. Jerusalém é o lugar da adoração. Jerusalém é o lugar onde os homens vinham para ter comunhão e relacionamento com Deus, oferecendo seus sacrifícios. Ele deixou Jerusalém, ele estava indo para onde? Para Jericó, o lugar da obscuridade. Mas ele foi assaltado, ele foi espancado, ele foi deixado na beira da estrada, naquele caminho, semi-morto. E de repente veio, passando por aquele mesmo caminho, um sacerdote. E o sacerdote, ao ver aquele homem caído, que havia sido espancado, estava ali como semi-morto, a Bíblia diz que Jesus disse que ele passou de lá, fez de conta que não era com ele. E de semelhantemente ao sacerdote também, pelo mesmo caminho estava passando um levita. Levita e sacerdote faziam parte de uma categoria de pessoas que exerciam uma função segundo os procedimentos e a lei de Moisés. Eram pessoas separadas, pessoas que faziam parte da linhagem de Arão para cuidar das coisas sagradas. E também o levita vai passar de largo, não se importando com aquela pessoa que estava caída, ensanguentada, que tinha sido espancada. Mas Jesus vai falar a respeito também de um samaritano, e a parábola é a parábola do bom samaritano. Quem eram os samaritanos? Os samaritanos eram uma categoria de pessoas que não eram bem vistos pelos judeus que habitavam em Jerusalém. Era considerado um povinho, insignificante, sem valor para aqueles judeus que habitavam em Jerusalém. E é exatamente este samaritano que vai se importar com aquela pessoa que tinha sido espancada, que estava ali à margem, à beira do caminho, ensanguentada. A Bíblia diz que este homem chamado samaritano, ou bom samaritano, não dá o nome dele, ele foi até aquela pessoa que estava caída, tomou azeite, vinho, e colocou atadura sobre as suas feridas, e o tomou e colocou sobre a sua cavalgadura, seu animal, e levou até uma hospedaria. E ele disse ao hospedeiro, disse assim: olha, eu vou pagar 2 denários, eu vou pagar pelo seu serviço, e você vai cuidar dele. Se por acaso, quando eu voltar, esses recursos não foram suficientes, eu te pagarei. Se quando eu voltar, esses recursos não forem suficientes, eu te pagarei. Preste atenção. A Bíblia diz que para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Um denário corresponde ao pagamento, ao salário de uma pessoa que trabalha um dia. 2 denários corresponde ao pagamento de uma pessoa que trabalhou 2 dias. Se para Deus um dia é como 1000 anos,
Nós estamos entrando no terceiro ano, já 2000 anos. Eu quero dizer para você, preste atenção. Algumas pessoas, elas têm uma mente equivocada. Elas não compreendem, elas não entendem. Quando você se coloca à disposição para servir, como Jesus serviu, e nos instruiu a servi-lo, saiba que o pagamento já foi feito antecipado. E quando Ele voltar, se não foi suficiente, Ele vai completar. Então preste atenção, que a sua mente esteja aberta agora. Tudo que você faz por alguém, há uma recompensa da parte de Deus sobre a sua vida. Tudo que você faz por alguém. O sacerdote, ele cuidava das coisas do templo. Ele tinha a sua escala de atividades. Mas isso não basta. Nós precisamos ir além. Nós precisamos ser despertados, acordados, para que possamos sentir compaixão e termos misericórdia das pessoas que precisam de nós. Preste atenção, nós estamos vivendo em um mundo muito robotizado e se tornando artificial e muito competitivo, e nós vamos como que nos embrutecendo. Alguém aqui tem algum calinho no pé? Então a sinceridade hoje está demais nesse lugar. O que é o calo? É uma pele que vai para proteger, para você não sentir mais dor. Vai se formando um calo. É uma proteção. Eu estava falando para o pastor Breno. A Bíblia diz para nós sermos simples como as pombas, mas prudentes como a serpente. É bíblico. Eu estou na jornada como pastor há 29 anos. Quando alguém se aproxima de mim, eu já consigo ver a intenção do coração dele. Ele não precisa falar. Eu já sei. Não tem, eu vejo. 29 anos, eu sei. Quando alguém se aproxima, eu já consigo identificar a motivação do coração. E eu preciso cuidar do meu coração. E eu cuido do meu coração. Eu quero ter a singeleza e a pureza da pomba, mas eu quero ter em mim a prudência da serpente. Um dia enviaram alguém para falar comigo sobre política. A pessoa disse: olha, o governador, não o Reinaldo, não vou falar o nome dele, se você ficar nervoso eu falo também. Ele me enviou até o senhor porque ele quer que o senhor saia candidato a deputado federal. Qual foi a resposta que você acha que eu dei? Não. Eu já tive pessoas que vieram a mim dizendo: pastor, eu sou candidato. Falei: candidato de quem? Candidato da igreja. Falei: da igreja não é, porque quem decide pela igreja sou eu. Mas como assim? Você decide pela igreja? Eu decido. Até na política, até na política. Se eu posso ajudar as pessoas no casamento, se eu posso orientar em finanças, se eu posso orientar nas coisas espirituais, por que eu não posso orientar nas questões políticas? E a pessoa chegou ontem, e ela acha que ela tem que decidir. Não vai decidir. Vai ficar no banquinho. E se ficar no banquinho, pode até que chegue o dia dela. Mas algumas pessoas não estão dispostas a ficar. Percebe? Então nós na jornada e na caminhada temos que ter o cuidado para não nos embrutecermos e não nos tornarmos como este sacerdote insensível. Não basta virmos à igreja e prestarmos um culto a Deus, levantarmos as nossas mãos. Isto é importante e é fundamental na sua jornada, na sua caminhada, no desenvolvimento da sua fé.
É princípio básico, elementar para crescimento espiritual. Mas isso não é tudo. O que eu farei para herdar a vida eterna? Jesus vai falar sobre o quê? Sobre serviço. Mas, apóstolo, não é pela fé, por meio da graça? É. Mas por que tem que servir? Porque você não é salvo pelas obras, mas você foi salvo para as boas obras. Você pode entender isso? Você foi salvo para as boas obras. Você não é salvo pelas obras, mas você foi salvo para desenvolver boas obras. Jesus, nesse texto, ele está falando exatamente a respeito disso: serviço, a disposição para alcançar o perdido, aquele que foi tomado de assalto, que está cativo, aprisionado. O samaritano era uma pessoa como que discriminada pelos judeus, insignificante para eles, mas foi exatamente o samaritano que fez o que tinha que fazer. Fiquei pensando a respeito disso, porque quando Paulo e Silas estavam presos, e eles estavam orando e louvando, e os alicerces da cadeia se moveram, as portas se abriram, o carcereiro tomou a espada e ia se matar, falou: vou me matar. Os presos escaparam, ele disse: não, estamos todos aqui. Aí aquele carcereiro disse assim: o que eu farei para ser salvo? Qual foi a resposta? Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. E alguém vai dizer assim: então basta. Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Por que tem que fazer alguma coisa? Mas Jesus, nesse texto, ele vai falar exatamente a respeito do serviço. Porque a pergunta foi: o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus não deu a resposta para ele que Paulo deu ao carcereiro. Aí Jesus traz a ilustração para amar de verdade, que foi a resposta que ele deu: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como você ama você mesmo. Aí Jesus vai dizer: vai e faz assim. Diga para você mesmo: vai e faz assim. Você pode dar um aplauso a ele? Está fraquinho esse aplauso, hein? Vai para ele. Quem ama faz. Quem ama compartilha as boas novas. Quem ama prega o evangelho de Jesus Cristo. Como eu posso ter algo tão bom para mim e não compartilhar algo que é bom para mim? A Bíblia diz que Jesus percorria toda a Galileia, pregando de cidade em cidade, desenvolvendo o serviço que tinha que ser feito. Lá nos Estados Unidos, o culto é chamado serviço, porque alguém vai ministrar, alguém vai servir. Nós ministros, nós somos ministros do Evangelho. O que o ministro faz? O ministro é aquele que serve. Os nossos líderes de célula, eles são ministros da palavra, eles estão ali para servir. A minha oração é que o Espírito de Deus se mova. Não sei se você já teve a oportunidade de ver alguns carros adesivados assim: propriedade de Jesus. Já viu isso? Já viu? Propriedade de Jesus. O que ele quer dizer com aquilo? Que está à disposição para transportar pessoas, alcançar pessoas, ou simplesmente para satisfazê-lo nas suas necessidades pessoais. Deus tem nos dado a visão celular. Eu ia falar modelo dos dois, não, estou brincando. Tem gente que se arrepiou assim: puxa vida. Calma. Tá ali, ó, tem uns crentes benzendo, pelo amor de Deus. A visão celular foi um tempo muito precioso para nós. Amo a vida do apóstolo René, de verdade. Era extraordinário viajar com ele. Ontem eu estava conversando com alguns pastores. Ontem eu atendi um casal de pastores. Eles fizeram algumas perguntas. Eu viajava o mundo com o apóstolo René. Tem coisa mais maravilhosa que isso?
me lembro o dia que ele me ligou numa sexta-feira, falou: tio Bilson, eu quero que você vá à Coreia comigo. Eu falei: como? Ele falou: de avião. Eu falei: quando? Ele falou: segunda-feira. Isso era sexta-feira. E segunda-feira eu estava embarcando para a Coreia com ele. É ruim? É bom. Ele falava: de Bilson, eu estou indo para Dallas para uma conferência, quero que você venha comigo. Eu ia para Dallas para a conferência com ele. Falava assim: eu estou indo para Jerusalém, eu quero que você venha para Jerusalém comigo. Não venha só, traga um grupo com você. Eu ia para Jerusalém com ele. Mas quando eu estava com 58 anos de idade, eu falei: apóstolo, eu preciso ter uma conversa com o senhor. Deus tem colocado algo dentro de mim, uma visão apostólica para expansão. Não foi muito agradável para ele? Ele falou: não, Edmilson, não faz isso. Eu falei: eu preciso tomar essa decisão. Imagina, eu na Coreia do Sul, o apóstolo, caminhando nas ruas. Eu estava na Coreia do Sul numa conferência com ele. O Brasil ia jogar no estádio onde foi a Copa do Mundo. E a gente estava caminhando nas ruas de Seul. Eu disse: apóstolo, está chegando a hora, estou indo para o estádio. Ele não gosta de futebol. Ele falou: não, pode ir. Eu fui assistir o jogo do Brasil na Coreia do Sul. Nunca assisti um jogo do Brasil no Brasil. Você vê o privilégio que é estar com ele. Imagina isso. Não é um privilégio? Mas eu tive que dizer não. Por quê? Para permanecer mais aqui. E algumas pessoas talvez nem entenderam. Eu já estou há 1 ano e pouquinho sem sair. E os pastores estão me chamando. Falou: apóstolo, vem. Agora já tem 3 agendas. Mas está se segurando. Não por causa da pandemia, mas Deus falou: agora é aqui a base. E nós começamos o processo de expansão nesse período. Abrimos o Aero Rancho, abrimos a Vila Margarida, abrimos a Araraquara e agora vamos abrir o Los Angeles. Nós vamos começar pelo Los Angeles de Campo Grande, depois a gente vai para o Los Angeles lá na Califórnia. Eu vou para a Califórnia. Quem vai comigo? Então, seja fiel no Los Angeles, aí Deus te coloca na Califórnia. E nós vamos encher esta cidade de igrejas. Outro dia eu vi a Fernanda Brum. Ela, não sei se estava num programa de televisão, não sei onde ela estava. E a pessoa questionou, ela falou da abertura de um ministério. Falou: mas são muitas igrejas, né, que está se abrindo. Eu falei: e bares? Cada esquina diz que tem um bar, por que não uma igreja em cada esquina? Quem aqui foi alcançado pelo Evangelho assim, que veio transformação? Quem? Todos nós. Nós vamos entrar com um projeto social também, mas a nossa marca é a proclamação do Evangelho, que é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. Você pode trazer as outras coisas, mas se não trouxer o poder de Deus, não tem transformação. Você vai poder ver o antes e o depois. Antes e depois. Na sua vida é assim, o antes e o depois. Que essa percepção seja ativada dentro de você, para ver quem você era e quem você é hoje. Este doutor da lei, PhD nas escrituras, veio provar Jesus. Veio provar Jesus. Tem pessoas que vêm provar você. Jesus respondeu ele com uma pergunta. E ele falou: o que eu vou fazer? Ainda quis disfarçar, mas quem é o meu próximo? Teu próximo é aquele que está caído, aquele que precisa de um estender de mão. Pessoas machucadas, feridas, traumatizadas, desacreditadas, pessoas que ninguém dá valor algum para ele. E preste atenção que eu vou dizer e vou encerrar. Quando a gente prega o Evangelho, você diz assim: vem, você é o pecador, miserável, com a vida desgraçada, Jesus vai mudar, Jesus vai transformar, e Jesus muda e transforma. Aqui é o lugar do perdão. Agora, quando alguém peca aqui dentro, você tem que fazer o quê? Chutar para fora. E algumas pessoas querem assim: executa juízo, destrói. Mas aqui é o lugar de restauração. Se alguém cair 7 vezes, vai levantar 8.
Se alguém cair aqui 7 vezes, vai levantar 8 vezes. E nós vamos continuar na jornada. Jesus disse para ele assim: vai e faz o mesmo. Vai e faz o mesmo. A Bíblia diz que a criação está gemendo, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Nós temos um antídoto para neutralizar a ação do inferno na nossa cidade, nas famílias. Nós temos um antídoto para libertar os cativos e os oprimidos. Nós temos o antídoto. Há poder no nome de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no nome de Jesus. E há poder no sangue de Jesus. E nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não permita que Satanás fique te aloprando, te acusando de dia e de noite. A Bíblia diz: mas eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pelo seu testemunho. Livre sou, prossigo para o alvo, rumo ao prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Apóstolo, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Eu vou falar para você o que Paulo e Silas disse ao carcereiro, mas também quero falar para você o que Jesus disse a este homem religioso. Paulo e Silas, eles disseram assim: crede no Senhor, crede, o que diz lá? Perfeitamente. Crede no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Agora este, que já era religiosão, o cara não era salvo. É o convite. Agora está salvo, então vai fazer o seguinte: faça como o samaritano fez. Entendeu? Crê no Senhor Jesus, será salvo. Quer prosseguir no processo para a vida eterna? Comece a servir. Olha só, quando você começa a servir, aquela chatice toda que estava dentro de você vai embora. Não tem tempo para chatice. Você conhece pessoas chatas? Não conhece ninguém, né? Rabugentos. Porque tem muita coisa. Começa a servir. Eu louvo a Deus pelos nossos líderes, a disposição. Tem visto pessoas com tanta disposição. Assim, olha, quantas pessoas vieram a mim dizendo assim: apóstolo, deixa eu abrir a minha célula, deixa eu abrir a minha casa. Mas muitas pessoas. Você não imagina quantas pessoas vieram neste período falando: apóstolo, me abençoa, eu quero abrir as portas da minha casa, eu quero estar com as minhas discípulas. Apóstolo, me abençoa, me abençoa. Olha isso. Essa é disposição para servir, meu irmão. Imagina isso. Você está disposto mesmo a servir? Você pode servir abrindo as portas da sua casa. Ah, apóstolo, mas essa pessoa, olha como ela vai chegar na minha casa. É como aquele homem estava lá, meio que morto, semi-morto. Alguém tinha coragem de colocar sobre a sua própria cavalgadura, sobre o seu próprio animal, colocar dentro do seu próprio carro, né? É a sua casa. E preste atenção, vou encerrar. Ele pagou antecipadamente 2 denários para cada dia. E quando eu voltar, dá-se a entender que Jesus é o bom samaritano. Quando eu voltar, se porventura não foi suficiente o pagamento antecipado, eu vou completar. Então tem recompensa. Estão prontos?